88. Regressor Instruction. Capítulo 436. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. NT, Visão, Minji, Os gemidos da lei que Leon me fez corar. Queria dizer algo porque é tão ridículo, mas depois de ouvir o aviso de Sheol para agir educadamente, não disse nada. Por causa disso, eu tive que engolir minhas ofensas. Que loucura! Ela é maluca. Ela está fazendo isso de propósito, certo? Ela foi descarada o suficiente para me dar 100% de certeza. Bom, é verdade que eu não gostei dela desde que a vi. Então o que acho sobre isso é o esperado. Estou convencida disso depois de vê-la de maquiagem e com uma bolsa de luxo. Ela até respondeu dizendo que não estava usando maquiagem. Como você tem coragem de mentir na minha cara? Não sei como ela é vista aos olhos dos homens, mas ela não engana nós, mulheres. Ela parecia valorizar mais a boa aparência para o sexo oposto do que realmente se preparar para uma expedição. Honestamente, prefiro que ela seja esse tipo de pessoa. Eu seria capaz de suportar se ela apenas agisse como uma raposa ou fizesse algo desavergonhado. Eu sei muito bem que tipo de pessoa ela é. Não é comum, mas encontrei mais mulheres assim em Lindeu do que imaginava. Vadia sem valor. Hugo. Nem preciso descrevê-la mais. Você realmente está no nível heróico em apenas 3 anos? Isso faz sentido? Você acha que é a sucessora da Zunjungayan? Porque ela não recebeu ofertas já que tem tanto talento. Ela provavelmente não tinha feito nada estúpido o suficiente para trapacear em suas estatísticas, então ficou claro que ela está heróico. No entanto, como ela conseguiu atingir nível heróico? Suas pernas e braços não tinham sinais de batalha. Seu corpo sem cicatrizes me diz bem como ela viveu até agora. Ela não tinha nem o conhecimento mais básico. Parecia que foi a primeira vez que viu um contrato temporário. Ela nem sabia o que um mago deveria fazer. Isso deve ser um problema, já que você nunca lutou. Então, a resposta é bem óbvia. Só tinha apenas uma razão pela qual uma mulher sem talento ou relações poderia receber tanto. Alguém está apoiando ela como um patrocinador. E parece que essa pessoa é importante na guilda. Tenho 100% de certeza agora. Ela não só recebeu várias coisas na vida em troca de seu corpo, mas com certeza isso também a levou em expedições de pequeno e médio porte e com essas expedições ela ganhou muita experiência. Pensando dessa maneira, todas as ações questionáveis que ela está mostrando podem ser explicadas. Mago invocadora, minha bunda. Mesmo tendo escolhido o mago como classe principal, ela não conseguiu se adaptar devido à sua falta de inteligência. Seu interesse por animais de estimação também é ruim, fazendo com que ela se sinta perdida. Sua experiência aumentou, então ela teve que mudar de classe e não fez a escolha certa no sistema. Mesmo que o nome pareça legal, aposto que não tem muitas habilidades únicas na classe. É tão óbvio. Até comecei a me questionar de como ela conseguiu chegar aqui. Ela deve ter sido abandonada. Ela deve ter sido abandonada por seu patrocinador. Não sei ao certo o que aconteceu entre o patrocinador e esta mulher, mas é terrível observar ela tentando carregar uma bolsa de luxo. O engraçado é que ela escolheu fazer uma expedição em vez de entrar na área de entretenimento. Desde o início, ela não tem absolutamente nenhum interesse em expedições. O que ela está interessada é conseguir um bom homem para lhe sustentar. Ela deve estar tentando fisgar agora Sheol ou Odegun. Vendo sua atitude, não posso deixar de sentir que é esse o caso. Você precisa de ajuda? Ah, HM. Posso pedir ajuda? Eu sinto que estou sendo um incômodo. Eu estou preocupado com nossa marcha porque você não parece acostumada. Você pode me dar suas coisas. Você não precisa recusar. É normal que os membros do grupo se ajudem. Mas, eu sinto muito. Está tudo bem, Kileon. Não, sério. Você não precisa fazer isso, Sheol. Estou envergonhada. Você diz você não precisa fazer isso, mas está sorrindo. É melhor fazer isso do que você desmaiar no meio do ataque. Kileon, por favor, cuide de sua força física. Se você diz, obrigado, Sheol. Sou grata por isso. É. Você não precisa se desculpar. Todo mundo sabe que os magos não têm físico. Sim.
Muito obrigado pela sua consideração. Sheol e Daegun que carregaram tudo. Enquanto isso, Lake Leon se espreguiçou como se estivesse aliviada. Olhando para ela apertando sua chanel Hermes com força foi muito irritante. É como se algo estivesse fervendo dentro de mim. Talvez eu não seja a única que se sente assim. As outras três não pareciam diferentes. Aquela mulher. Você já se encontrou com ela antes, Minji? Não. Pelo menos acho que não a vi de perto. Mas bom, não é bem óbvio apenas olhando para ela. Sim. Muito óbvio. Nossa. As pessoas simplesmente não conseguem mudar. Ela não está envergonhada. Ela parece achar que o poder que obteve é dela. Ela é alguém que nem sabe o básico. Né? Não sei por que ela veio conosco do nada e faz essas coisas. Talvez ela tenha sido dispensada por seu benfeitor. Ela não está tentando conseguir um homem adequado para agir como uma madame. Hoje em dia é bem comum. Embora eu não saiba onde os rumores começaram, os preços das ações de Lei Sheol e Kindigun do clã da amizade também aumentaram recentemente. Sinceramente, são muito bons. Um é guerreiro da linha de frente e o outro é um sacerdote. São pessoas que não se juntaram às grandes guildas não porque não podiam, mas porque não queriam. O futuro deles é promissor, e ela é como um fera à procura de uma presa. Seria melhor se ela não tivesse vindo. Ela sorriu gentilmente e disse algo como, você é tão gentil e confiável. Enquanto o inocente Sheol apenas riu. Ele é muito bonzinho. Ainda não entendo que tipo de pessoa se apaixonaria por uma mulher assim, mas ver Sheol me fez entender. Você dizendo tudo isso parece que você odeia ela. Você conversou com eles sobre isso? Sim. Eu conversei com eles antes de sair. Eles disseram que ela não parecia ser esse tipo de pessoa. Fui até repreendida. Nossa. Isso é até difícil de aceitar. É tão óbvio. Você só precisa olhar para ela e verá que ela não presta, mas eles não acham isso. Entre as pessoas que trabalham à noite, as que se parecem com essa são comuns. Escutando seu gemido, você pode ver suas intenções claramente. Ela acha que isso ainda funciona hoje em dia. Tão desprezível. Sabe o que é mais engraçado? O que? Se essa expedição ocorrer bem, acho que ela está pensando que entrará no clã. Inadmissível. Sério. Só de imaginar vivendo cara a cara com alguém assim já sinto vontade de vomitar. Né? Isso não pode acontecer. Eu sei. Isso é inaceitável. Que tal você ir falar com ela? O quê? Você pode pressioná-la. A escolha é sua, mas seria bom avisá-la. Se aquela mulher tiver um bom benfeitor, ela teria medo de continuar a expedição. Ela tremeria. Isso é verdade. Bem, mas e se a expedição for cancelada por causa disso? Sheol está realmente ansioso por essa expedição. Eu não acho que posso continuar suportando ela. Por causa de mulheres como ela, outras mulheres são insultadas. Se você for em uma expedição, você deve agir como um aventureiro, você sabe, ao invés de ser um fardo. As mulheres não estão sujeitas à proteção neste continente, estão. Veja pessoas como Shaira. Em vez de tê-la como modelo, algumas pessoas usam sua feminilidade para explorar outras. Isso é um problema. Isso é verdade, né? É tão irritante. Ouvimos uma voz enquanto conversávamos baixinho sobre ela. Vamos descansar um pouco aqui. Mas já? Sim. Só um pouco. Eu estou um pouco cansado. Desculpe, Daegun. Não. Está tudo bem, eu estava prestes a fazer uma pausa também. Seria demais armar as tendas, então vamos encontrar um lugar e apenas comer. Se houver comida como um lanche, podemos. Realmente. Você é muito gentil. Todos sabiam que a razão pela qual eles estavam fazendo uma parada para descansar não era por causa de Sheol. Provavelmente é em consideração a Lake Leon. A maneira como ele dizia estar cansado só mostrava que ele é de fato gentil e inocente. Observando calmamente Sheol, eu vi pegar água e dar à mulher. Você realmente é idiota. O jeito da Lake Leon quando pegou a água enquanto sorria para ele chamou minha atenção. Ela até parecia ter esfregado a mão na dele quando pegou o copo. Quando vi o rosto corado de Sheol, achei que o que pensei era verdade. Ah! O que ela fez logo depois foi um espetáculo. Oh meu Deus! Você está bem? Porque o copo de água derramou em seu peito. Continuo mostrando meu lado desajeitado. Sendo honesta, eu estava um pouco cansada ontem à noite.
Normalmente não sou assim. Sinto muito. Ah, eu não ficaria surpresa se ela dissesse que ficava cansada todas as noites. Se você tem algo como um lenço, você pode me emprestar rapidinho? Ah, sim. Tudo bem. Vou lavar isso e devolver quando tiver tempo. Posso limpar meu suor também? Sim, sim, está tudo bem. Ah, parecia que fogo estava saindo dos meus olhos. Espera um pouco. Sim. Vamos ali, Uni. Certo. Eu não tentei ameaçá-la nem nada, mas não consegui suportar sem dizer nada. Enquanto caminhava com a Leia que puta, vi ela olhando para mim com um largo sorriso. Miji, como posso ajudar? Eu quero te perguntar uma coisa. Claro, se eu tiver a resposta. Quem é? O que você quer dizer? Cisnes? Azul? Mercenários vermelhos? Ou de alguma outra guilda? Acho que é de uma grande guilda. Acima da média, no mínimo, né? Eu não sei do que você está falando. Você sabe muito bem. Você não precisa fingir que não entende. Do que você está falando? Quem é seu benfeitor? Regressor Instruction capítulo 437 Cisnes? Azul? Mercenários vermelhos? Ou de alguma outra guilda? Acho que é de uma grande guilda. Acima da média, no mínimo, né? Eu não sei do que você está falando. Você sabe muito bem. Você não precisa fingir que não entende. Do que você está falando? Quem é seu benfeitor? De que maluquice ela está falando? Não faz sentido. Naturalmente, o nome da Shaira, a líder dos Mercenários Vermelhos, veio à mente no mesmo momento. É verdade que Lei Leon cresceu recebendo ajuda da Shaira. Mas, Lei Leon não. Fiz algo estranho? Me pergunto por que ela está falando de repente sobre essas coisas. Não me lembro de ter feito algo que deixasse alguém desconfiado. Pelo menos durante esta expedição, estava sendo muito cauteloso para não descoberto, e não falei sobre as grandes guildas. Estava sendo muito cauteloso para eles não descobrir qualquer relação entre Azul, Mercenários Vermelhos, Cisne Negros e eu. É porque deixei ele levar minhas coisas. Tudo isso é porque tirei vantagem de outra pessoa. Não, merda, eu não podia fazer nada a respeito. Eu senti como se estivesse morrendo lentamente. Se eu pudesse, até tentaria suportar. No entanto, eu realmente achei que meus ombros iriam quebrar. Esse tipo de trabalho não era necessário para o corpo de alta classe de Kileon. Se meu palpite estiver correto, devo elogiar e aplaudir esse tipo de pessoa lindeu mais uma vez. Se você não gosta de estranhos, você deveria ir com alguém que você conhece. Por que você está falando tantas asneiras para mim depois de me receber? Parece que a cultura das masmorras daqui é muito tóxica. Você é um musgo ou quê? Ouvi dizer que, às vezes, esses problemas é bem comum. Pela informação, após aceitar alguém no grupo por falta de membros, eles acabam ignorando essa pessoa. É uma tática em que os conhecidos se unem e ignoram a pessoa durante toda a expedição. Na hora de compartilhar a recompensa também é mais benéfico a eles. Embora não seja legal sob a lei estadual, é um ato que o público se recusava a fazer. Pensando que a mulher na minha frente poderia desse tipo, minha cabeça começou a doer. Foi quando eu percebi que não sabia muito sobre o mundo. Mesmo que ela não tenha falado isso diretamente, o que ela disse fez parecer que uma maga beneficiada por uma grande guilda ou pessoa saiu em uma expedição para brincar. Quando olhei para o contrato, fiz uma expressão bem perplexa. Além disso, conseguir chegar a nível heróico em apenas 3 anos, é muito difícil de alcançar, mas com ajuda isso seria diferente. Se magos talentosos não aceitassem ofertas de grandes guildas ou clãs de nível médio, a resposta é bem óbvia. Esse mago deve estar recebendo ajuda. Honestamente, a pergunta em si não é agradável. Lake Leon não está recebendo ajuda de uma grande guilda ou alguém e teve que entrar em algum grupo. Lake Leon estava apenas batalhando para ganhar a vida. Devo inventar uma desculpa. Enquanto pensava sobre, uma voz veio da frente novamente. Ah! Olhe para você, fingindo não entender. Por que você finge ser tão ingênua? É tão óbvio. Está tudo escrito em seu rosto, Kileon. Eu realmente não sei. Do que você está falando? Por que você está falando essas coisas? Você recebeu ajuda em troca do seu corpo. Esse é o verdadeiro patrocínio, não é? Que besteira é essa de novo?
Não, do que você está falando. Eu também sou uma cadela que sabe de muitas coisas. Também lutei nas ruas de Lindell. Depois de 4 anos, sei como esse lugar funciona e como você conseguiu alcançar heróico em apenas 3 anos. Como você pode ter essas coisas de luxo quando você não tem nada? Por que você não sabe nem o básico de expedições? Fora aqui, seu comportamento é tão óbvio. Dizem que velhos hábitos não morrem, mas você quer agir assim mesmo nessa expedição? Qual é o problema dela? O que eu fiz? O que eu faço? Acho que sei o que você está pensando. Se você está lutando para encontrar uma nova vida a partir de agora, não viva mais assim. É bom viver assim? Agradar as pessoas enquanto você mexe sua bunda. Você devia ter vergonha de si. Ponto. Não tente atrair essas pessoas inocentes. Você deve ter ouvido falar que o clã da amizade era bem promissor, certo? Essa é a sua intenção, né? Seria horrível se essa fosse a razão pela qual você se aproximou de nós. De que merda você está falando, puta? Clã da amizade, clã do amor ou qualquer outro? Nunca ouvi falar. Seus pensamentos são ainda mais horríveis. Por causa de pessoas como você, verdadeiros aventureiros como nós são insultados. É o Sheol, o Daigun. Deixe essa ideia de lado e limpe seu nome. Alguém como Sheol pode não estar interessado pelo seu corpo imundo, mas... Estou te falando tudo isso porque não me sinto confortável vendo isso. Você não deve fazer isso durante a expedição. Ei, Kileon. Isso é um aviso. Um aviso? Sim. É um aviso. Como já estamos juntas na expedição, seguiremos assim até o final da expedição. Mas isso é um aviso para você não fazer qualquer coisa que chame atenção. Se você decidiu limpar seu nome, mostra com suas habilidades. Não deixe o clima ruim enquanto você geme, empurrando seu peito para fora. Ou vou chamar algumas pessoas para enterrar você por completo nesta área. Você entendeu agora? O quê? Algumas pessoas? Você nem é bonita. Porque sempre é aquelas que têm um olhar diferente. Ponto. Mas ainda sou mais bonita que você. Você parece uma abóbora. Não foque em coisas tão triviais, foque na expedição. E remova sua maquiagem. Mas eu não estou usando. Meu Deus. Ponto. Ponto. Meu Deus. O que eu faço com ela? Seria mais injusto se eu realmente fizesse algo ruim. Eu nem mesmo os atraí ou balancei meus quadris. É difícil entender os absurdos que ela estava falando. Minha roupa é bem simples e, embora eu esteja carregando Chanel e Hermes, meu nível de equipamento é apenas mediano. Eu sou tão modesta. Tenho a aparência clássica de uma esposa conservadora e de uma rainha da modéstia. No entanto, embora eu tenha me esforçado, o julgamento do público permaneceu tão frio. No entanto, dizendo qualquer que fosse a injustiça, Kook Minji cuspiu outra frase e saiu. Não viva como uma prostituta. Ela gloriosamente se afastou como se estivesse dito uma frase famosa. Suas roupas não são piores que as minhas. Pelo menos eu cobri meu corpo inteiro. Ela é uma assassina e usava calças apertadas que grudava no corpo. Não sei por que ela usava um decote desse, mas eu podia ver muito de seu decote. Não imaginava que tem idiotas que pensam que a exposição do corpo é uma forma de defesa. Simplificando, todas as suas curvas estavam bem expostas. Eu não sei quem ela está chamando de prostituta, mas não importa quem olhasse para nós. A mais modesta é Lei Kilion, e quem usava seu corpo de forma descuidada seria Kook Minji. Olhando no espelho, mais uma vez, todo o meu rosto foi refletido. Não importa como eu olhasse para meu rosto, é um rosto bem comum. O que ela tem? Ciúmes? Ou ela estava tentando parecer forte? Não sei o motivo, mas é claro que pensei se seria justo fazer justiça. A situação seria resolvida rapidamente. Depois de revelar que eu sou Lake Leone, eu bateria na cabeça dela repetidamente. Clãs pequenos, como o clã da amizade, poderiam ser completamente dizimados do continente se eu quisesse. Não apenas isso. Isso pode ser uma consequência muito grande para um erro, mas eu poderia chamá-los de servos do demônio. O problema é que eu não posso desfazer o feitiço agora. Claro, se eles iam acreditar ou não é problema deles, mas dada a possibilidade de eu me envolver em outros rumores sem precisão, acho que pode ser demais fazer algo assim. Não estou com vontade. Sinceramente, é um pouco chato.
Não passou muito tempo desde que saí para a expedição com o grupo, e se eu estragasse as coisas tão rápido, me sentiria um pouco melhor, mas teria que participar de outro grupo e passar pelo mesmo processo novamente. Se eu gritasse que era o cardeal honorário, ficaria feliz se não fosse tratado como uma puta. Se eu estivesse no modo Kilong da luz, não me conteria. No entanto, tenho que me controlar. Você deve ficar bem calma até que este trabalho seja concluído, Kileon. Depois faço algo a respeito disso. Como havia algo que eu queria deste grupo, uma vez que eu conseguisse, tudo estaria resolvido. Enquanto eu agarrava a corda da razão e seguia em frente, vi os membros do grupo esperando por mim. As 4 mulheres arrogantes se destacaram mais do que os homens olhando para mim. Kook Minji deve ter contado tudo. Elas estavam tão felizes. Suas expressões deixou isso bem claro. Oh sim, continuem rindo. Não vai durar muito, putas. Lake Leon não era apenas quieta e pura, mas ainda é considerada tímida mesmo quando retornou à dinastia Joseon. Eu não sei por que elas acham mulheres assim irritantes, mas o que aconteceu antes parecia uma coisa divertida para elas. Suas expressões mudaram um pouco depois que Lei Sheol e Kim Dae-gun se aproximaram de mim. Podemos continuar? Ah, acho que deixei você esperando. Desculpa, Sheol. Não. Acabamos de nos levantar. Obrigado por sua consideração. É natural. Você só precisa se sentir confortável com a gente, Kileon. O clima deve ser desconfortável para você, já que nos conhecemos aqui. É justo nós sermos o mais atenciosos possível. Né, Sheol? Sim. Você está certo. Se precisar de ajuda, pode falar para nós sem pensar 2 vezes. Se você tiver problemas para andar, você pode subir nas minhas costas. É brincadeira. O clima no clã é tão agradável. Se você não tem um lugar ao qual pertence, pode se inscrever. Ainda estou brincando. Daegun, você é tão bobo. Quando pensei nisso, pode-se dizer que o clima que se formou foi caloroso. Enquanto conversava com os 2 homens, vi que os rostos das mulheres estavam ficando cada vez mais desagradáveis. Sinto que finalmente consigo entender por que elas estavam me atacando tanto. Ah! É tão óbvio. Ah! Vocês realmente estão com ciúmes? Obviamente elas estavam com ciúmes porque esses 2 homens, que eram o centro do clã, vieram lamber meus pés. Meu charme simples me torna a abelha rainha, mesmo que eu não fizesse um movimento. A própria abelha rainha. Elas devem achar que eu roubei seus homens. Como se ela se importasse muito com Sheol, especialmente o rosto da Kook Minji estava um espetáculo. Ela estava com a mesma expressão da Jungayan. As outras mulheres não fizeram expressões diferentes dessa. Seus rostos felizes haviam desaparecido. Na verdade seus rostos pioravam cada vez mais. Não pude deixar de pensar no que fazer. Mas acho que vou recuar por hoje. Assim que dei um passo para trás, a expressão de alívio ficou bem evidente. Também não estou interessado em pênis, putas. Que tal nos darmos bem, HMM? Manter uma certa distância para um progresso lento é exatamente o que eu quero. No entanto, esses malucos se aproximaram de mim ao longo do dia como se tivessem ficado loucos, com conversa afiada. Isso continuou acontecendo desde daquele dia até o momento em que chegamos no crack. O que? Merda. Qual é o problema desses desgraçados? Por que eles são tão grudentos? Regressor Instruction capítulo 438, HMM. As disposições e as características desses desgraçados são medianas. No final, escolhi o grupo mais comum de todos. Isso porque sei que são as pessoas menos afetadas pela minha característica especial. O mesmo vale para as mulheres. Não tinham personalidades perfeitas como Kim Sung ou Helena de antigamente, mas pelo menos não são pessoas com disposições duvidosas. Mas mesmo assim, elas eram do tipo que se recusavam a me deixar ter uma conversa séria com elas. No entanto, o resto parece estar fazendo o possível para falar comigo sempre que podiam. Claro, sei muito bem seus motivos porque também sou um homem. Não apenas eles agiram como se fossem me dar tudo o que tinham, mas para mim também parecia que eles estavam dispostos a lamber o espaço entre meus dedos dos pés. Eles estão muito longe de ser do meu tipo, mas não podia deixar de perceber que Lake Leon é muito mais atraente do que eu pensava. Por causa disso, as 4 mulheres do clã da amizade estavam me encarando ainda mais.
Eu queria me afastar, mas nada funcionou. Estava recebendo uma gentileza além do que um membro de um grupo deveria receber. Eles não fizeram nada demais, como se não tivesse coragem, mas comecei a achar que eles estavam ficando cada vez mais irritantes. Bom, pelo menos chegamos. Foi difícil suportar as ações desesperadas dos homens e os olhares de desprezo das mulheres, mas no final consegui chegar aqui sem mais problemas. Acho que vou fazer uma massagem com uma poção mais tarde. Merda. Minhas pernas estão doendo muito. Apesar de não ter feito nada grandioso, achei a marcha em si um grande desafio. Não me lembro de ter andado tanto assim, exceto durante a masmorra tutorial. Naquele tempo, não percebi porque estava desesperado, mas agora que estou sempre com a barriga cheia e um teto sobre a cabeça, é ridículo ter que andar tanto assim agora. Entretanto, não fiquei descontente quando finalmente cheguei. Ela fez melhor do que eu pensava. Ao contrário da declaração da Leiji sobre a qualidade inferior não está muito boa devido à falta de tempo, mas para mim a qualidade estava excelente. Os caminhos estão bem pavimentados e, embora haja muitos lugares em construção, alguns já se assemelham a um shopping. O tamanho da construção é quase o tamanho de uma grande cidade. E nem é o suficiente, já que todos os humanos do continente estariam visitando. Com certeza vai melhorar daqui uma semana ou mais. Esta é a minha primeira impressão do crack. Finalmente chegamos. Acho que tem mais pessoas do que eu pensava. Com certeza é mais do que esperávamos. Sim. Não sei se vamos conseguir entrar hoje. Provavelmente sim. Ouvi dizer que aqui pode suportar um grande número de pessoas. Primeiro, acho seria bom fazer nossa inscrição. Mesmo que um pouco mais tarde do que o pretendido, não poderemos ir amanhã? Estamos um pouco atrasados. No entanto, não acho que seja tão ruim assim. De qualquer forma, o grupo tinha que se recuperar da marcha, eu tive que olhar mais ao redor do lugar. Preciso saber exatamente como as coisas estavam indo. Até agora tudo bem. Seria bom encontrar um lugar para ficar. Não podemos continuar andando por aí neste estado. Sim. Naturalmente, o líder do clã assentiu e continuou. Enquanto caminhávamos, vi muitos tipos de aventureiros. Os de alto nível se destacaram, como se soubessem antes dos outros. Vi todos os tipos de raças. Assim como negros e brancos, parecia que alguns deles tinham vindo para cá em grifos. Fomos para um grande bar. É também um negócio de hospedagem. Assim que entrei, ouvi pessoas nos cumprimentando de todos os lugares. Bem-vindos ao crack, aventureiros. Por acaso, é a primeira vez de vocês aqui? O serviço aqui é muito bom. Sim. Acabamos de chegar. Você tem quartos sobrando? Sim. Claro, estimados aventureiros. No momento, temos apenas 20 quartos. Temos 4 tipos de quartos aqui, em sistema de níveis: comum, raro, heróico e lendário. Se você olhar o catálogo, encontrará uma descrição detalhada de cada tipo, portanto, dê uma olhada. Nível comum é 1 ouro por dia, nível raro é 5 ouros, heróico é 20 ouros e lendário é 50 ouros. Este valor é por pessoa e não inclui taxas de serviço. Nossa! Os quartos aqui custam 100 mil won, 500 mil won, 2 milhões de won, 5 milhões de won por dia, e sem a taxa de serviço. Caramba, você ainda se chama de humana. Que preços são esses? Se vai explorá-los, faça-o com moderação. No entanto, eu não pude deixar de sorrir. O preço é como uma piada para mim, mas deve ser um fardo para os aventureiros que estão apenas começando a crescer. Como esperado, as expressões dos membros do clã da amizade ficaram azedas. Até sei o que eles estão pensando, que provavelmente vão gastar mais dinheiro do que vão ganhar. O líder do clã começou a pensar sobre isso, e o vice-líder do clã olhou o catálogo. Líder do clã, isso não está muito caro. Não temos outra escolha. Naturalmente, também dei uma olhada no catálogo. Quando vi o quarto de nível lendário, assenti. Nossa! Parece melhor que meu quarto. Não era diferente de ser um grande palácio. As coisas que vêm como itens gratuitos também não são brincadeira. Um sacerdote que pode lançar feitiços de recuperação de fadiga fica de prontidão por 24 horas. Não só a poção de Lei Kilong era dada como padrão, mas a comida servida é da mesma alta qualidade de restaurantes sofisticados.
Além de oferecer comodidade para os clientes de longa data, há também uma sala de treinamento que só podia ser usada por clientes de quarto nível lendário. É bem possível ficar ou morar aqui sem problemas. Eu quero ficar aqui. O quarto de nível heróico também não é nada mal. Era como olhar para meu antigo quarto. No geral, é bem luxuoso, e a qualidade das coisas gratuitas é menor do que a de um quarto de nível lendário, mas ainda é bom. Claro, a história é um pouco diferente quando falamos do quarto nível raro. Tudo o que se precisava estava lá, mas para ser honesto, eu não conseguiria dormir confortavelmente se dormisse em um lugar assim. De nível comum para mim é como se fosse um chiqueiro. Vamos de comum, né? Sim. Comum. Foi o suficiente para me fazer, inconscientemente, falar. Que loucura. Como vocês conseguem dormir em um lugar este? Ah! Seus olhares imediatamente focaram em mim. Senti o olhar de desprezo das mulheres. Me dei conta que cometi um erro, mas não há nada de errado em fazer essa declaração. Parem de olhar. Falei sem querer. E honestamente, vocês também não gostam de dormir em um lugar assim. Merda. Até o banheiro é compartilhado. Vocês têm noção o quão sujo é isso? Ser honesto não é pecado. Eu não sei se meu rosto não parecia agradável, mas eles ficaram em silêncio com minhas palavras repentinas. No final, foi o grandalhão quem abriu a boca primeiro. Acho que podemos pagar um quarto melhor por pelo menos um dia. Sheol, temos orçamento suficiente. Não é que não tenhamos dinheiro. Não sobrou muito desde que adquirimos novos equipamentos. Nós temos dinheiro que guardamos para fazer o lar do clã, mas esse dinheiro não devemos tocar, então talvez. Não acho que seria ruim descansar confortavelmente por um dia. Mas amanhã entraremos na masmorra. Até lá, acho importante descansar bem. Acho que um quarto de nível comum só vai acabar com nossa condição. Não foi você que disse que deveríamos estar sempre nas melhores condições antes de uma expedição? Vamos gastar sem preocupações pelo menos desta vez. E isso não importa para você e para mim, mas para as mulheres do nosso clã. Tudo bem para mim. Eu também. Afinal, dormimos muito nas ruas. Nada bem, vadias. Não finjam ser legais. Ponto. Minha expressão ficou sombria. Não se sente bem, Killian? Não. Não é nada demais. Apenas minhas pernas. Não se importe comigo. Eu ficarei bem depois de descansar. Olha, Sheol. Não vamos conseguir dormir bem naquele quarto. Eu realmente me sentiria descansado se ficarmos pelo menos no quarto nível raro. Bom trabalho, grandalhão. Assim que terminarmos a masmorra, vamos ganhar muito dinheiro. Então, deixe passar desta vez. Vamos gastar um pouco mais só desta vez. É vergonhoso ficar discutindo assim. Probabilidade de fracasso. Eu vou dar o meu melhor. Por favor, Sheol. Se você diz, vamos seguir com isso. Bom. Isso mesmo. Vamos de nível raro. Eu não estou completamente satisfeito, mas sorri agradavelmente. Vamos de nível raro. Boa escolha, aventureiro. Para aqueles dos quartos de nível raro, damos uma poção rara de recuperação criada pela Guilda Azul como uma promoção de inauguração. E entendo. Obrigada. Que lixo. Eu não aceitaria nem de graça. No entanto, vi que os rostos dos membros do clã da amizade se iluminando. Ganhando 500.000 won por noite e distribuindo poções lixo de baixa qualidade. É uma descrição típica de vendedores. A equipe estava dando isso apenas para agradar as pessoas. Eu não tenho certeza se ela sabia o que eu estava pensando, mas a recepcionista mais uma vez começou a se preparar para explorar os aventureiros com uma expressão amigável. Cada um deles seria um sistema de conquistas. O que aconteceria a seguir será importante. Vocês são aventureiros que vão para o museu, né? Sim. Qual deles? Acabamos de chegar e ainda não nos inscrevemos. Se for necessário algo a mais, faremos isso agora e voltaremos. Não, aventureiro. Você não precisa. Nosso craque pode ajudar nessa parte. Que nível da masmorra você deseja? É amigável com os aventureiros. Eu gosto disso. Heróico. Uma masmorra de nível heróico a 500 ouro. Mas você pode ter por apenas 300 como promoção de inauguração. Certo. Vou registrar um total de 6 pessoas. Horário de entrada será possível apenas amanhã à tarde.
Basta seguir nosso guia assim que fizer o pagamento. E se você precisar de seguro de expedição? O que é o seguro de expedição? É um plano à prova de falhas caso sua expedição falhe. Nossos estimados aventureiros só têm uma vida. Pessoas capacitadas do crack estão preparados para situações especiais como falhas de expedição 24 horas por dia. Seu seguro também terá disponível um sacerdote para aumentar as chances de sobrevivência. Pessoas de alto nível às vezes podem ajudar na caça. O preço é o mesmo da hospedagem. São divididos em comum, raro, heróico e lendário. Ponto. Ponto. Para aqueles com pouca verba. Ponto. Também prestamos serviços de empréstimo. Nossa! Leiji, você não está sendo muito lixo. Claro, isso não significa que eu não goste disso. Com essa última frase, até eu tive que responder. Serviços de empréstimo. Ao ouvir isso, uma explicação demoníaca se seguiu. Regressor Instruction capítulo 439 Empréstimo. Que tipo de empréstimo é esse? Os olhos brilhantes da funcionária me fez lembrar da lei Ji. E você se chama de humana, Ji. Sinceramente você não é. Eu tinha muitas ideias, mas não pensei em um sistema de empréstimo. É uma arma secreta que poderia maximizar os lucros do crack. Você é realmente cruel. Lei Ji, deve haver uma razão pela qual você foi tão malvada na primeira linha. Muitas vezes também me sinto um lixo. Claro, só de vez em quando, mas eu estava me sentindo atormentado. Vendo o trabalho da Lei Ji, parecia que todas as minhas preocupações se foram. Não importa o quão grande Lei Kilion fosse, ele ainda era um vagalume na frente de uma usina nuclear e uma piscina infantil em frente ao tsunami toda vez que ele ficava cara a cara com aquela mulher. Não posso deixar de aplaudir a crueldade da Lei Ji. Ela estava realmente tentando fazer com que todos os aventureiros do crack ficassem endividados. Até posso imaginar tudo. Aventureiros que chegassem e gastassem dinheiro certamente entrariam na masmorra em transe. Gastos inesperados inevitavelmente se acumulariam e, eventualmente, eles gastariam mais dinheiro do que haviam planejado. Se o ataque fosse bem sucedido depois de entrar na masmorra, o grupo poderia se recuperar, mas se algo desse errado apenas uma vez, o saldo da conta ficaria automaticamente negativo. Não tem como essas pessoas deixarem facilmente o crack. Não há nada mais triste do que uma expedição que transforma a aventura em saldo negativo. Isso por si só seria um catalisador para os aventureiros se desafiarem com esses sonhos. Também pode ser a razão pela qual eles entrariam na masmorra novamente após uma análise e pesquisa cuidadosa. Eles seriam forçados a gastar dinheiro para se preparar para o ataque à masmorra mais uma vez. Eles precisavam pagar os quartos, suprimentos, equipamentos, taxas de entrada na masmorra, taxas de seguro, comida, etc. É claro que mesmo que os bons resultados sejam alcançados na segunda vez, seria difícil compensar o que eles já tinham gasto. Ah! No final, não havia nada a fazer além de ser sugados para o buraco que Lei Ji havia cavado. Antes de deixarem o crack, eles já estariam endividados. Mesmo que só ganhassem pelo resto de suas vidas, só conseguiriam pagar os juros. Alguns podem pensar que isso é um pouco triste, mas essa ainda é a realidade. Mesmo que eles percam tudo, a experiência os fortalecerá e os colocará em condições de viver uma vida melhor. Isso significa que eles refletirão sobre seus eus antigos e seriam mais ativos. Não há injeção indolor. O quadro geral transformaria Eluna em lixo, e Benignore derramou lágrimas de emoção. Oh! Mesmo perdido em meus pensamentos, a funcionária ainda olhava para o nosso grupo como águia procurando sua próxima presa. Bom, até entendo. Qualquer coisa que ela nos vendesse seria uma conquista para ela. Ninguém suporta os olhos do que são tentados ao consumo. Empréstimo. O crack foi feito pensando no conforto dos aventureiros. A nossa prioridade aqui é o conforto dos nossos clientes. Olhe ela mentindo sem gaguejar. Há muitos imprevistos na aventura, mas podemos combater isso com vários tipos de serviços que permitem que os aventureiros se concentrem apenas em sua expedição. Alguns desses serviços são seguro de expedição e contratos de empréstimo. Não vamos querer um empréstimo. Como funciona o seguro de expedição? Funciona exatamente como eu disse antes. De fato, os aventureiros comuns geralmente não precisam, mas, estatisticamente, considerando que as probabilidades de sobrevivência de um grupo em uma masmorra de nível heróico não é alta,
É recomendado que tenham esse seguro. Em caso de acidente, ninguém irá indenizá-lo. Claro que, no caso de aventureiros experientes, eles já estariam acostumados com o procedimento em caso de falha. No entanto, se for um grupo recém-criado ou se estiverem se unindo pela primeira vez, é melhor entrar depois que comprar o seguro de expedição. A Guilda Azul, a Guilda Cisnes Negros e a Guilda dos Mercenários Vermelhos também ressaltam a importância do seguro de expedição. HMM. Um grupo recém-criado. Sim. Já vi muitos casos assim. Além dos imprevistos que ocorrem durante a caça, também ajudamos na mediação para garantir que os aventureiros não precisem se preocupar com conflitos ou problemas de distribuição com os membros do grupo. Não sejam levados por isso, seus idiotas. No entanto, eu sinto que eles já foram fisgados. Eu acho. Seria bom considerar isso. Não acha, opa? Tudo bem se fosse apenas os membros antigos, mas desta vez temos gente nova. Ainda não sabemos se seremos capazes de trabalhar bem juntos. Não olhe para mim, vadia. Claro, a recepcionista aproveitou essa oportunidade. Oh, esta maga deve ser a novata do grupo. Você deve estar preocupada. Claro, não estou subestimando nossa linda maga. No entanto, não vi muitos casos em que um grupo recém-criado pudesse se mover como uma unidade desde o início. Com algumas dezenas de ouro por pessoa, prevenir imprevistos bem antes com certeza é uma boa opção. Claro, a escolha é sua. HMM. Isso é. Não, Degum. Acho seria bom dar uma chance. Não sabemos que tipo de imprevistos pode acontecer, como ela disse. Vamos querer o seguro de nível comum. Excelente. Leia atentamente o contrato e assine. Ah, mais uma coisa. Diga. Você sabia que as masmorras do Museu do Crack é bem aleatória em todos os sentidos, ao contrário de outras masmorras? O quê? 3 tipos de monstros chefes boas e 3 tipos de itens como recompensa aleatoriamente, senhor. Alguns grupos voltaram da caça sem problemas, mas muitos grupos sofreram ao se depararem com monstros inesperadamente. Por exemplo, muitos grupos encontram monstros venenosos ou monstros que usam maldições. Você trouxe algum antídoto ou poção para maldições? N não. Vocês não precisam se preocupar sobre isso, estimados aventureiros. Preparado para esse tipo de caso, nosso crack vende pacotes especiais para combater isso. 11 tipos de poções feitos por Lake Leone, o alquimista da luz, está incluídas no pacote. O preço também é bem em conta. Parem com isso, pessoal. Todos vocês são demônios. É claro que também vendemos pacotes de versões inferiores, mas eu pessoalmente recomendo todos os 11 tipos de poções. Diferente das poções de baixo nível com data de validade, as poções feitas pelo alquimista da luz Lake Leone não têm validade, mesmo depois de muito tempo. No caso da poção de temperatura que mantém a temperatura corporal, é muito eficaz porque a pessoa não precisa preparar um plano separado contra o frio ou do calor. Perfeito para monstros de fogo e gelo. Os preços também é muito inferior aos vendidos no mercado. Parece bom. Acho que estamos gastando mais dinheiro do que planejamos inicialmente. Não, pense bem sobre isso, Sheol. Seria bom ter essas poções. Mesmo que não usemos nesta expedição, podemos usá-las depois. Seria bom ter pelo menos um pacote. Pense sobre e decida. Este é um produto que pode ser adquirido diretamente da Guilda Azul. Não vamos precisar disso? Você também não confia em feitiços de desintoxicação. Se um monstro heróico venenoso aparecer de repente. Verdade. Vocês não precisam ter pressa. Podem discutir à vontade. O jeito como o funcionário sorriu foi espetacular. Quem é ela? Fiquei curioso sobre ela. Porque uma pessoa tão competente estaria em um lugar como este? Uma pessoa tão competente como ela deve ser bem tratada. Como uma apresentadora de infomercial profissional, ela tem uma voz que causa o desejo de comprar e sua apresentação beira a perfeição. Ouvi-la explicar as coisas era agradável de ouvir, deixava tudo mais difícil para qualquer um recusar. Até eu queria comprar meu próprio produto. Se você comprar agora, nós lhe daremos 3 poções de saúde de alta qualidade como recompensa. Nós vamos comprar. Excelente escolha, senhor. Não faz muito tempo desde que entramos no crack. Em poucas horas, a quantia que nosso grupo já gastou é gigantesca. Uau, ela está realmente assaltando eles. Quando olhei em volta,
Outros grupos também foram fisgados pelos funcionários. A maneira como os membros dos grupos estavam segurando as poções agradou meus olhos. Até mesmo grupos superiores compraram o pacote. No entanto, mesmo um grupo superior não seria capaz de pagar isso. Tenho certeza que eles fizeram um empréstimo. Provavelmente isso foi possível por causa de um empréstimo. Eu tenho certeza disso. Considerando que minha poção foi feita para combater monstros heróicos ou superiores, é como tivesse comprando uma marreta enquanto tentava quebrar uma noz. Noz é um fruto de casca rija. Em botânica, é um fruto seco com apenas uma semente. Além disso, outros grupos também estavam sendo roubados de outras formas. Tinha um homem olhando a lista de equipamentos que o Wyong fez. Eles também fizeram um empréstimo. Havia também pessoas comprando coisas inúteis. Não sabia se eles estavam aqui para descansar, ou apenas para fazer compras. Eu realmente estou gostando. O fato de a qualidade do conforto ser boa é a parte que eu realmente queria elogiar. Todos os sistemas estão conectados. A pessoa não precisava ir a vários lugares. Uma vez que alguém entrasse aqui, eles poderiam solicitar entrada na masmorra, seguro da expedição, e até poderiam pedir dinheiro emprestado ou comprar armas. Isso significava que eles não precisavam se preocupar andando por aí e podiam se concentrar apenas na expedição. Claro, tinha um shopping center para quem quisesse explorar o local, mas qualquer um podia fazer tudo aqui sem precisar sair. Não olhei o verso do catálogo, mas listava todos os serviços do crack. Tinha o poder de controlar toda a operação do crack com apenas uma torre de comando. Claro, pode haver alguns efeitos como fixação de preços ou redução de preços, mas se me perguntassem se poderia proteger o continente, é de fato uma questão muito trivial. Você está vendo, Guardiã Metel? Quantas pessoas amam seu museu? A mãe de Max, que está no céu, deve estar sorrindo. Única parte um pouco problemática é se estava explorando demais as pessoas. Eu acho que as pessoas podem se sentir desconfortáveis com essas vendas. No entanto, esse pensamento logo se foi. Eu as senti olhando para a cena em que se desenrolava em frente ao restaurante. Nossa! Quer dizer que você veio esta manhã e conseguiu isso? Um item lendário. O colar da Rainha da Verdade. O museu é tão generoso. Era Paco Sergei, um estrangeiro da Rússia. Vocês aí, se apressem. Por que vocês estão aqui? Ao lado dela estavam Ankimu e Kinri. Não saiam por aí sem meu conhecimento. O museu é tão generoso. De alguma forma, escutando isso eu também me senti como um beneficiário do museu. Regressor Instruction capítulo 440. Você não parece tão bem, Kileon. Não. Não é nada. Normalmente, os aventureiros devem passar o resto do tempo conversando depois de encontrar um grupo. Além disso, tinha bebedeira e competições em grandes expedições. Isso poderia ser considerado como uma prova de que a relação dos membros do grupo é crucial. Claro que alguns grupos não gostavam, mas pelo menos os estrangeiros da Coreia que viviam em Lindell gostavam desses eventos. Quanto a mim, só queria descansar. No entanto, o grupo que me juntei pareciam achar que precisavam desse tipo de coisa. Terminando tudo com a funcionária, nós retiramos nossas coisas e combinamos de nos encontrar em um bar. Eu não gostei da comida que eles pediram, mas desde que eu finalmente consegui aproveitar a vida civil depois de tanto tempo está tudo bem, pelo menos eu gostei da atmosfera tranquila. Quero dizer, até eu ver Pac Sergei e Argimo, que apareceram do nada. Nossa! Quer dizer que você veio esta manhã e conseguiu isso? É um item lendário. O colar da Rainha da Verdade. O museu é tão generoso. Todos, se apressem. Vocês vão perder dinheiro se não vierem. Esta é a bênção da deusa Benignore. Esse idiota. Obrigado, crack. Não apenas isso. Há tantos catalisadores avançados. Posso até dormir em um quarto lendário hoje. Eles definitivamente se pareciam com Park Deuk-gu e Ankimo. Ao mesmo tempo, a maneira de agir da russa Yetnikova era bem divertida. E você disse que não gosta de atuar. Sinceramente, Kinri não parece uma criança. Com suas habilidades de atuação ela já pode ser indicada ao prêmio de melhor atriz. Paco Sergei se inclinou sobre ela e balançou o colar enquanto falava. Não tenho certeza se ele tinha percebido que eu os estava observando ou não. As bebidas de todos são por minha conta hoje. Pare, bastardo. Não faça isso.
Eu tenho que acreditar que ele pagaria com seu dinheiro. O que você vai fazer se for descoberto? Claro, não tinha chance disso acontecer. Ninguém aqui é capaz de detectar esse tipo de magia. O lugar não é de péssima qualidade, mas as classes mais baixas da sociedade frequentavam. Mesmo pessoas de nível lendário não notaria facilmente essa magia, e eles nunca viriam a um lugar desses. Esse tipo de pessoas estão em salas privadas ou bebendo em um lugar com produtos de alta qualidade. Se eu viesse com o corpo de Lei Keong em vez do de Lei Keon, também não colocaria os pés em tal lugar, a menos que fosse para encorajar nossos aventureiros. Talvez ele tenha me visto olhando para um outro lado muitas vezes. O grandalhão na minha frente começou a falar. Você conhece eles? Não. Só achei eles bem barulhentos. É a primeira vez que os vejo. Pessoas como eles estão em todos os lugares. É melhor ignorá-los. Recentemente ouvi rumores de que novas pessoas do lado republicano estavam andando por aí. Provavelmente são eles. Aquele grandão, Pak CJ. Embora seja musculoso, ele é um mago. As propriedades mágicas que ele usa são exclusivamente chamadas de propriedades físicas. Onde você ouviu informações que nem eu sei? A comunidade deles é bastante ativa. E, bastardo idiota. Magia física não existe neste mundo. O guerreiro ao lado dele é Argirmo. Eles o chamam de Berserker. Falam que uma vez que ele beba sangue, ele não para até que seu inimigo morra. Milhares caíram por sua arma. Ele é um sacerdote. Mesmo sendo um sacerdote de combate, ele não suporta nem sentir o cheiro de sangue. E aquela mulher é a líder do clã, Yetnikova. Falam que ela tem uma classe bastante incomum chamada dança. Ouvi dizer que ela tem atributos que hipnotizado homens e mulheres com sua dança fatal. Dança fatal, minha bunda. Ih, não coloque seus desejos em ação. Que vulgar, mesmo sendo só uma criança. Yun-sung vai chorar no escritório da guilda. Não faça esse tipo de coisa. Por favor, não. Normalmente, para esse tipo de atuação, os detalhes incluídos são muito importantes. Não pude deixar de pensar que o grupo de atuação perdeu sua alma porque o diretor Kyong Dae-luz sumiu. No entanto, também tinha coisas que merecia ser elogiada. Esse tipo de coisa é benéfica. Se o objetivo era promover o Museu do Crack, então a história é completamente diferente. Honestamente, a parte mais reconfortante é que ele estava bem. Mesmo que eu tenha ouvido da Leiji e saiba que Park Deokegu se recuperou, ele parecia mais saudável do que o normal quando eu realmente o vi cara a cara. Parecia que ele nem estava machucado em primeiro lugar. Porco bastardo. Eu não pude deixar de apreciar o fato de que ele parecia o mesmo de sempre. Eu estava preocupado que eles pudessem me encontrar, mas eles não pareciam interessados em nenhum outro lugar. Eles estavam concentrados em algo completamente diferente. Se for esse o caso, não tenho com o que me preocupar. Neste momento, é mais importante focar nas conversas que acontecem perto deles do que nas conversas longe deles. Esse era o objetivo deles desde o início. Yetnikova, Pak CJ. Parece que subiram mais um degrau. Não consigo ver direito o item, mas estou com inveja porque é um item lendário. Por outro lado, também estou feliz por haver chances de conseguirmos algo assim. Parece que as chances de conseguir esse tipo de item não é tão ruim quanto eu pensava. Quem sabe? Só saberemos quando formos opa. E não é a primeira vez que vejo isso. Vi algumas pessoas se gabando de itens antes. Honestamente, eu estava um pouco preocupada porque achei que tínhamos investido muito ouro. Eu gostaria que nosso clã adquirisse esse tipo de item. Nós temos que fazer isso acontecer, Minji. Como você disse, gastamos mais do que planejamos. Somente quando conseguirmos itens pelo menos heróico, recuperaremos um pouco o que gastamos. A funcionária disse que temos 3 chances, então nossas probabilidades são muito boas. E se falhar, podemos considerar como um grande aprendizado. Acho que foi uma boa escolha comprar as poções. Eu quero usar as poções feitas pelo alquimista da luz. Claro, seria ótimo se nada acontecesse durante nosso ataque, então não precisaríamos usar agora. Eu tinha razão. Comprar essas poções é um benefício a longo prazo. Não vamos parar com nossa vida de aventureiro depois dessa expedição, né? Então podemos continuar usando. Com certeza é muito benéfico para nós. A propósito, Killian, a comida aqui é do seu gosto? Ponto. Sinceramente,
Não é do meu gosto. O sorriso estranho parecia ser uma resposta disfarçada. Vi que eles estão envergonhados. Os idiotas que se tornaram quase como minhas empregadas estavam inquietos, e as mulheres, mais uma vez, me olharam com desprezo. Ah, eu cometi outro erro. Não. Não. Está delicioso. Só não estou me sentindo bem. Devemos comemorar, então vamos brindar? Boa ideia. Um brinde à expedição ao Museu do Kraken. Saúde. Um brinde a uma expedição bem-sucedida. Quando brindamos, olhei para Kokminji, mas ela ainda estava fria. Acho que ela realmente me odeia. Não tive escolha a não ser perceber novamente que ser humilde demais o resultado seria o contrário. Bom, quem perde é você. Mesmo depois de meus esforços, se ela construir um muro, não posso fazer nada a respeito. Com isso, bebi sem nenhum arrependimento. Ah! A sensação refrescante de beber depois de muito tempo me fez involuntariamente soltar um som agradável. Tudo estava horrível, mas este está muito bom. Não sei quem fez, mas este prato em particular estava uma delícia. Especialmente o molho nas laterais. Eu queria comer tudo de uma vez só, mas fazer uma coisa dessas é impossível. 1. HMMM. Eu peguei o molho que estava prestes a cair. E depois disso dei uma mordida. Isto é muito bom. HMM. Os dois homens coraram. As 4 mulheres me olharam com desprezo novamente. Foi quando vi um grupo de pessoas se aproximando de nós. Eram 4 homens com corpos grandes. O que vocês querem? Naturalmente, o olhar deles me incomodou. Embora eu tivesse noção de que uma cena como nas novelas antigas de artes marciais estava prestes a acontecer, eu não conseguia acreditar que isso se tornará realidade. Que tal tomar um drink com a gente? Como você se chama, senhorita? Vem se divertir com a gente em vez de ficar com esses pobres. Qual o seu nome? Acho que é a primeira vez que te vejo. Você é de Lindell? O que acontece com as pessoas que não conseguiam sair do mesmo padrão? Esses dois ignoraram completamente os homens do nosso grupo, nada bom. Enquanto isso, o grandalhão do nosso lado, Daegun, começou a franzir a testa com a repentina mudança. Não haja bravamente, Daegun. Acho que ele é mais forte que você. É impossível julgar todas as lutas pela janela de status, mas ainda posso ver que os vira-latas bêbados na nossa frente é mais forte que nosso grupo. Se começasse uma luta, será um empate em termos de vantagem numérica, mas honestamente, não havia motivos para lutar. Não quero causar uma confusão. Lei Sheol, que estava ao meu lado, tentou apaziguar o máximo possível, como se estivesse pensando da mesma maneira que eu, mas não funcionou. Não vamos fazer isso aqui. Vamos sair e conversar. Sheol, conversar não vai funcionar com eles. Sempre haverá pessoas lixo como eles nesta sociedade. Não. O que fizemos para sermos chamados de lixo? É errado convidar alguém para se divertir? Se algum membro do meu grupo se ofender, não é errado você falar com alguém sem nenhum motivo específico. Falamos com aquela mulher por pena, mas acho que ela reagiu com muita sensibilidade. O que? É óbvio que ela tem dificuldade com caras como você. Filho da puta, o que você disse? Daegun, pare. Vamos lá para fora, filho da puta. Esta é realmente uma situação bem imprevisível. O clima estava rapidamente ficando mais sério. A atenção das pessoas estava focada na confusão repentina. Ah! Estou tão cansado. Eu naturalmente estou irritado com o problema em que estava. Eu não estaria envolvido nisso se eu fosse Kilong da Luz. Ainda assim, eu tenho que pensar em algo para resolver a situação de alguma forma antes que os guardas cheguem. Preciso acalmá-los, depois fazer uma reclamação separada. Eu estava prestes a abrir a boca quando ouvi alguém falar. Magia física. HMM. Vi que o Valenton foi derrubado. Parque Deokigu, seu idiota. Um herói inesperado apareceu. Que tal desfrutarmos dessas bebidas? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.